Façais como fazem os pássaros, quando se aproxima o inverno, buscai em outras paragens. As aves conhecem quando vem o mau tempo. Elas abandonam as regiões que não lhes servem, para buscar agasalho em climas melhores, mais propícios ao seu desenvolvimento. Fazei, meus amigos, vós que vos encontrais em idênticas circunstâncias, como as aves previdentes, fugir para outros ninhos, onde possais ter paz, onde não resulte separatividades, bem ao contrário, em outros lugares onde sejais elementos úteis, proveitosos, uma vez que a vossa coletividade não tenha por base sólido o princípio da moral evangélica. Guarde-vos Deus de pensar de outra maneira. Max. Em 26 de agosto de 1938. Insistindo. Amados irmãos, a graça de Deus esteja com todos vós. Tem sido o povo espírita exortado sempre a prosseguir nos seus estudos espirituais. Espiritismo visa o bem das almas, procura orientá-las pelo caminho que induz à verdade. Espiritismo é um grande livro aberto aos olhos da humanidade, onde ela poderá ler os ensinamentos sublimes do Cristo e por eles guiar-se na vida terrena, porque a página da vida humana que decorre no presente de cada homem é sempre um reflexo do passado e será sempre uma consequência para o futuro. Passado, presente e futuro são três tempos que se ligam perfeitamente em espiritismo. As almas têm o seu passado, nem sempre limpo. As almas têm o seu presente, ordinariamente encarnada em corpos para cumprir as suas provas, pagando as suas dívidas, aproveitando o seu tempo. As almas têm o seu futuro, consequência direta do tempo que passaram na Terra. Parece demasia dizer estas coisas a espíritas, no entanto, meus amigos, perscrutando as consciências de todos os homens, nem sempre se encontra esta verdade indelével, lá impressa. Parece que o homem, qual borboleta, está sempre a volitar de flor em flor, não se apercebendo de que o tempo passa, o tempo celere e voa e os atos praticados na vida permanecem gravados no éter infinito. Lá encontrareis as vossas ações impressas, lá encontrareis o vosso pensamento mau, bem como os vossos pensamentos puros, lá encontrareis a vossa folha corrida e, vós, que tanto repetis isto para os outros, nem sempre vos lembrais de aplicar a vós mesmos esta verdade. Meus amigos, cuidado! Não façais de espiritismo um brinquedo, não façais de espiritismo uma ciência passageira, um entretenimento de poucas horas. Espiritismo é a voz da verdade, é a voz dos guias, pregando evangelicamente o que vos ensinam. E o futuro vos dirá se espiritismo para nada vos serviu, apenas fazendo crescer as vossas responsabilidades. Ser espírita, meus amigos, é ser cristão. Ser cristão é fazer o bem em toda oportunidade. Que assim seja para a vossa felicidade. Que Deus vos ilumine, que Ele vos faça compreender a grandeza da fé que abraçais, alguns, conscientemente, outros com o espírito de companhia. Deus vos guarde a todos. Isaura. Em 26 de agosto de 1938. Uma judiciosa resposta. Meus amigos e meus prezadíssimos irmãos, que as bênçãos de Jesus desçam sobre vós. Abri as portas dos vossos corações e a clareza dos vossos entendimentos, para poderdes compreender a grandeza desses favores celestiais. Meus amigos, quando Jesus veio ao mundo, personificando a bondade, a mansidão, a verdadeira pureza, a justiça, teve que dar combate incessante aos inimigos dessas virtudes capitais. O Divino Mestre, pelo seu exemplo, pela sua linguagem, pelo seu procedimento irrepreensível dentro da lei de Deus, sempre admoestou, corrigiu e ensinou a criatura humana a fugir dos precipícios que representam os pecados e aproximar-se do fogo sagrado da fé. E, se Jesus, proclamando as verdades eternas e dando esse combate a que me referi aos inimigos da luz, os vícios, os pecados, lutou com dificuldade,
porque não queria nem devia violar o livre-arbítrio de qualquer traço. Quanto mais lutaremos nós, espíritos que somos, ainda enfraquecidos, e que longe estamos da pureza imaculada do Cordeiro de Deus, para corrigir e admoestar as criaturas humanas, no sentido de reprimir os mesmos vícios a que o Mestre se referiu naquele tempo. A paz fugiu do mundo, dizem todos. A humanidade, no planeta, vive mergulhada num charco de sangue. Todo o mundo está revoltado, todo o planeta está em convulsão, e a guerra, no seu aspecto tremendo e pavoroso, ameaça aproximar-se e tragar os mesmos incautos que trabalham pela sua vinda. Longe de procurar afastar esse elemento terrível das suas paixões, eles fomentam a guerra, atraem-se, procuram-na, e quando mais parece que lhe dão combate é justamente quando mais ativam. E o monstro terrível, sedento de sangue, que enche a terra de luto e dor, aproxima-se a passos agigantados, na sombra, ocultando-se e simulando desejar a paz. Que faremos nós? Permaneceremos inativos, olhando indiferentes para a infelicidade do homem, cavada por ele mesmo e que se aproxima vertiginosamente? Ou procuraremos afastar as nuvens negras dos horizontes terrenos, para, em seu lugar, plantarmos o ramo de oliveira que será o símbolo da tranquilidade perene? Que faremos nós? Mágoa profunda fere-nos o interior, quando ouvimos palavras partidas de criaturas que deveriam ter outro pensar, porque a fé espírita lhes deveria dar melhor raciocínio traço. Palavras como estas: e disse que a luz vencerá a treva. Longe disso, a treva está empolgando o planeta, e os espíritos não podem agir. Ou não querem agir. Insensato que tal pronunciou. Insensato, incoerente com a sua fé, esse que assim se manifestou. Nós não podemos afastar as consequências dos atos daqueles que provocam situações como estas em que vós vedes os vossos se encontrarem, em que podeis, talvez, ser mergulhados um dia. Nós não podemos evitar os males que a vossa inépcia ocasionou. Nós não podemos retirar dos vossos ombros as cruzes que vós mesmos aceitastes. E nós não podemos limpar o vosso pecado, quando vós sois os primeiros a agasalhá-lo dentro dos vossos espíritos. Eis a resposta que poderíamos dar a quem assim se pronunciou. Meus amigos, um pouco de evolução é suficiente para se compreender que nenhum homem de bem pode ser indiferente à dor do seu semelhante, quanto mais um espírito, que não está revestido da matéria e se encontra em plano fora desse que vós habitais, percebendo todos os acontecimentos, buscando evitá-los, mas sem poder tal fazer, porque vós sabeis que Deus não nos permite transformar-vos em criaturas que nós movamos a nosso bel prazer. O nosso dever é incutir, é doutrinar, é levar a palavra de Jesus a todos os pontos da terra, e nós o fazemos através das criaturas de boa vontade, que se oferecem involuntariamente como médiuns. O nosso dever é badalar fortemente aos ouvidos dos homens. Meus amigos, voltai-vos para Deus, amai o Divino Mestre, consagrai-vos ao bem da humanidade. Bem-aventurados aqueles que ouvirem, felizes aqueles que aceitarem esses conselhos salutares. Mas, para os outros, para aqueles que não querem crer, para aqueles que abusivamente, ostensivamente, calcam aos pés os ensinos do Divino Mestre e preparam carnificinas, quando a lei de Deus diz expressamente, não matarás, para esses, que poderemos fazer, meus amigos? Que poderemos nós dizer? Como ajudá-los? Como erguê-los? Eles compreenderão um dia que os guias superiores do espaço nos enviam até vós para vos abrir os olhos, para vos ensinar, e a eles também. Esses que se encontram afastados de vós e que só maquinam na treva pensamentos guerreiros, esses saberão um dia que os espíritos mandados nessas condições vêm para trazer a paz, e, não conseguindo implantá-la, porque eles a repelem, voltarão para o Divino Mestre a dizer, Senhor, nós cumprimos o nosso dever, eles não aceitam. Que fazer? Jesus responderá, respeita o livre-arbítrio, que é a ordem de meu Pai. E o paradeiro a tudo isso?
direis vós. O paradeiro, a reparação pela dor, as reencarnações sucessivas, dolorosas, acrisoladas, findas as quais as almas sairão buriladas, mansas, pacíficas, amantes da justiça e da verdade. E então, e só então, se estabelecerá o reino da paz. Oremos para que tal aconteça. E que essa paz tão desejada repouse nos corações dos verdadeiros crentes. Deus vos guie, meus amigos, Deus vos abençoe hoje e sempre. Max. Em 30 de agosto de 1938. Prece. Irmãos e amigos, encerraremos numa prece os trabalhos desta noite. Erguei os vossos pensamentos ao trono do Altíssimo, entregai as vossas preocupações à vossa fé, e orai comigo. Pai Santo de infinita misericórdia e amor, derrama o teu Espírito sobre a terra. Permita que o Espiritismo possa desfraldar a bandeira do cristianismo, e que essa doutrina sagrada converta os corações dos homens a ti. Pai de infinita misericórdia, perdoa o pecado do homem, dá que ele se converta à fé, que ele corrija os vícios da sua alma, que purifique o seu sentimento, para que a sua palavra seja o reflexo fiel do seu sentimento. Abençoa a humanidade, Senhor Deus. Que ela possa aproveitar na dor o benefício da regeneração. E que a paz de Jesus fique com toda a cristandade. Que assim seja. Célia. Em 30 de agosto de 1938. A necessidade da fé. Irmãos amados, queridos amigos, venha sobre vós neste instante a santa paz de Jesus. Meus amigos, meus irmãos, quando o mundo se aflige, quando as dores aumentam, mais necessária se faz ao crente a fortaleza da fé. Dias felizes não faltam no espaço, dias intérminos, porque a eternidade não tem começo nem fim. A terra é farta de dores, de sofrimentos, todos eles, com o fim de depurar o caráter do espírito. Há, porém, males evitáveis, que somente a incúria dos homens os faz permanecer neles. Os males que provêm de vidas mal orientadas na terra, daqueles que não querem se dobrar ao regulamento das leis divinas, esses seriam perfeitamente evitáveis, se os homens fossem cordatos, pacíficos, amigos uns dos outros, compreendendo que a fraqueza não é privilégio seu, que as faltas alheias merecem a indulgência que muitas das suas não merecem. Quando um homem compreender que deve ser o juiz íntegro, severo consigo mesmo, e um advogado bondoso para com os outros, e assim compreendendo se lembrar da aflição do seu irmão, lamentando a fraqueza alheia, fará jus à misericórdia de Deus, padecerá menos. Meus amigos, eu que vos falo desta forma, não tive cruzes a suportar na vida terrena. É a experiência de espírito liberto, que me faz assim falar. Na terra, como tenho dito inúmeras vezes, não me senti infeliz, bem ao contrário. Hoje, particularmente, é um dia alegre, um dia auspicioso, porque vejo os meus felizes. Um abraço fraterno trago, dizendo àqueles que me são caros e que me pertenceram na vida, que não percam jamais de vista o alvo supremo da vocação espírita, fazer sempre o bem. Nunca abater, esmagar, aquele que procede mal, antes, buscar levantá-lo, incutir-lhe no ânimo a serenidade, a mansidão da fé, jamais proferir palavras duras, ásperas, que possam ferir o ânimo daquele que errou. Nós somos muito felizes. Vós na terra, e eu no espaço. Deus foi tão bom para mim, desenrolou um panorama tão belo diante da minha vista, que eu não posso deixar de dizer, eu sou perfeitamente feliz. Aqueles que por vezes têm depressões no seu sistema natural, nervoso, ocasionando desânimos na vida, devo dizer, que não há absolutamente mal algum que Jesus não possa diminuir, ainda mesmo que a cruz seja necessária, poderá ser amenizada pelo Cirineu que é o Verbo divino de Deus. Assim, amai-vos sempre, estreita-vos cada vez mais nesses laços de família, que vos fazem ser felizes quanto é possível na terra, mas não vos esqueçais também que os outros padecem.
que a caridade cristã não fique somente dentro das vossas portas. Nunca volteis as costas ao trabalho espírita que vos possa vir às mãos, porque pela vossa conduta, pela vossa caridade, pelo sentimento da vossa alma, é que sereis julgados um dia. Boas obras, só Jesus as tem. Por mais que nós façamos, a verdade é que pouco realizamos no espaço, e vós na terra. Fé, coragem para o trabalho, serenidade de espírito e que Deus a todos abençoe. Francisquinha. Em 2 de setembro de 1938. Necessidade imperiosa. Meus amigos, meus irmãos, de tudo quanto acabastes de ouvir, de todas essas manifestações, que perante vós se desenrolaram, destaca-se sobretudo a necessidade imperiosa de gravar no espírito do homem a certeza da sua vida mortal. Muitos aprendem essa ideia dos livros, pelas afirmações das doutrinas, mas não a têm realizado, dentro de si mesmo, tão verdadeira quanto é. A certeza da vida imortal do espírito, é uma necessidade para o homem. Se todas as vezes que nova diretriz toma sua vida material, o homem refletisse que ela é temporária, enquanto que a outra eterna, muitos planos se modificariam, e muitos erros não seriam praticados. Das tribunas, das colunas dos jornais, das práticas espíritas e das conversas familiares, o tema principal é sempre a caridade, mas o homem, em verdade, não obstante crer, não a realiza tão perfeitamente quanto era para desejar. Eis porque, mendigos esfarrapados, Lázaros, miseráveis do corpo, têm entrada franca no espaço luminoso, enquanto que personagens de alta roda social, cujos pés pouco tocaram o chão, porque os seus passeios, os seus negócios eram sempre movidos a rodas de máquinas, estão passando uma vida escura nesse espaço, para outros, tão luminoso. Cuidado, pois, meus amigos. Cuidado com os vossos espíritos. Não fecheis, jamais, os ouvidos às misérias alheias. Bem-aventurados aqueles que procuram enxugar as lágrimas, e mitigar as aflições daqueles que padecem. Dá glória a Deus, e sede para o vosso próximo verdadeiros irmãos. Deus vos abençoe a todos. Bianca. Em 2 de setembro de 1938. O momento presente. Amados irmãos, Deus vos abençoe a todos. Meus amigos, o momento presente, para o mundo espírita, é de relevante necessidade espiritual. Assim como a fome, a seca, assolam o planeta em certas épocas, produzindo para o corpo material grandes males, também ao espírito, de vez em quando se apresentam crises, que representam fome de justiça e sede de conhecimentos eternos. Para mitigar a fome do corpo, quando a guerra, a seca ou a própria fome assolam o planeta, os governadores dispõem de meios materiais que põem em prática, para salvaguardar interesses das famílias que não têm quem os guarde. É assim que para os lugares mais prejudicados por essa hecatombe tremenda, que é o flagelo da seca, enviam recursos pecuniários e alimentação, a fim de acudir à extrema miséria que por essas zonas campeia. Para saciar a fome do espírito, a sede de justiça, Deus, em sua misericórdia e sabedoria infinitas, manda à terra as ricas caudais de suas grandes bênçãos, e o canalizador dessas bênçãos é o grande Consolador enviado pelo Divino Mestre. Ele veio à terra para suavizar as grandes dores, para derramar sobre elas a sua própria consolação, explicando o porquê do sofrimento, e a humanidade crente, a humanidade religiosa, abre as portas da sua alma a essas grandes bênçãos, enquanto que os incrédulos, por vezes permanecem espreitando, pelas venezianas, pelas frestas da sua alma, por falta de coragem para abrir de vez essa porta que deveria dar entrada à salvação do seu espírito. Meus amigos, estamos no momento, em frente a uma crise espiritual. As próprias entidades máximas do cristianismo, os terrenos, já se vê, correm sem saber a que lado possam acudir,
para mitigar o sofrimento da humanidade descrente. Só o crente espírita conhece o caminho onde pode encontrar a fonte das águas vivas, para saturar plenamente a sua alma de saber, de justiça, de misericórdia. Mas o homem, que é o primeiro a desejar que se lhe faça justiça, escraviza o seu irmão. Muitas vezes, com a sua falta de compreensão das coisas, aprecia figuras, que não pode julgar com a incoerência de sua falta de bom senso, e aprecia normas de proceder sob o aspecto mais acentuado da parcialidade, da impressão preconcebida e ajuizada superficialmente, porque os dados que tem em sua frente são insuficientes para formar um raciocínio seguro. Tudo isso porque esquecem a palavra do Divino Mestre, quando disse: não julgueis, com a medida com que medires para os outros, com essa mesma serás tu medido. Assim, meus amigos, o momento espírita não comporta dúvidas nesse sentido. Aproxima-te de teu Criador, aproxima-te de Jesus, e compreende que és um peregrino na terra, um viajor eterno, um caminheiro que por vezes encontrará relvas frescas e humildes para por ela caminhar, e outras vezes será forçado a fazê-lo sob um sol canicular, numa areia terrível, escaldante, e lhe retardará o passo. A terra é assim mesmo. Não pode ser de outro feitio, porque o lutar contra tais alternativas modificará o caráter do homem. A sua falta de lealdade consigo próprio, pois que professa uma doutrina que reconhece ser a única salvadora para sua existência, e momentos depois, pisa a pés as suas ordens, e assim, nessa atividade, nesse pensamento insensato e incerto, vai a criatura humana adquirindo responsabilidades, cada vez mais se afundando no preconceito social, esquecendo que o cristianismo desfraudou a sua bandeira para que se amassem como irmãos. Ninguém se sente irmão do seu irmão, pelo simples fato de não ter nascido na mesma terra, na mesma família, quando do Pai Celeste vêm os laços íntimos, sagrados, da origem de todos os homens. Meus amigos, vós não sois estrangeiros uns para com os outros, porque, se na vida presente laços de sangue não vos unem, laços espirituais vos prendem, tão seguros, quanto vós não podeis imaginar. Porque é que o indivíduo nascido longe, vai pouco a pouco chegando, até que entra no vosso meio. Mero acaso, direis vós. Não. O Espiritismo lhe conduz o passo, e ele vem parar no centro de uma família estranha, cuja alma fina com a sua, e cujos costumes terrenos são bem diversos, irmãos de outra vida. Entre vós se adaptam como se aqui houvessem nascido, porque família não é só a material, mas a espiritual, que sobretudo predomina acertadamente. Assim pois, meus amigos, amai-vos uns aos outros, tende piedade da fraqueza alheia, e sede unidos, fortes, lembrando-vos sempre que por todos e para todos, vem seu Divino Mestre. Deus vos guarde. Tiago. Em 9 de setembro de 1938. Afirmações de um amigo. Meus amigos, meus irmãos, Deus seja convosco. Ao encerrar esta proveitosa reunião, pela graça que me foi concedida pelo amoroso guia que a presidiu, venho trazer a minha solidariedade cristã ao vosso trabalho. Desde algum tempo não tenho trazido as minhas fracas comunicações a vós. Hoje, porém, quero fazê-lo para que saibais que não esqueço os meus amigos e não me esqueço sobretudo do asilo espírita João Evangelista, a ele preso por laços indissolúveis, que a meu espírito apraz recordar. Meus amigos, tem havido motivos de tristezas entre vós, separações, moléstias, coisas outras que vos tocam de perto. Tudo tenho acompanhado, tenho visto, e procurado, no limite da minha pouca educação espiritual, atenuar. Hoje, venho trazer para os meus a certeza da minha estima mais completa, para o asilo espírita João Evangelista, a solidariedade que jamais lhe neguei, para os meus irmãos sofredores, a certeza de que acompanho o seu sofrimento, única coisa que conheci na terra, para os meus irmãos, crentes em Jesus, toda a minha alegria,
porque foi ele sempre o grande amor do meu coração, para os meus amigos, a certeza de não os esquecer, e para os crentes espíritas, sinceros, que desejam conhecer este mundo além, tão repleto de belezas, de maravilhas incomparáveis, a certeza de que tudo isso é real, visível, e que as promessas de Jesus não falham. Quero dizer à família espírita, que, não obstante os dissabores do que atravessam, as crises de toda sorte invadindo a maioria dos lares, noto que a fé em Jesus se mantém como um farol aceso no coração dos verdadeiros crentes. Não desfaleçais, meus amigos, não desfaleçais. A obra do Asilo Espírita João Evangelista, o meu voto de progresso e evolução. Quanto me preocupa esse trabalho. Quanto desejo tenho de vê-lo avançar resoluto na sua tarefa, digno, honroso e belo. Deus abençoe a casa de caridade, oferecida a João Evangelista. Escolhi o dia hoje para vos abraçar mais estreitamente, porque foi nesta data que meu espírito se alou para o além, foi nesta data, anos atrás, que o meu espírito abandonou o cárcere da matéria, para subir as planuras celestiais. Sou feliz, meus amigos, muito feliz, pessoalmente feliz, desejando apenas oferecer ao meu Deus a prece sincera que lhe faço, com todo o fervor de uma alma crente em Jesus, pedindo paz, tranquilidade, progresso para aqueles que não me esquecem e a quem amo de toda a minha alma, de todo o meu espírito, de todo o meu ser. Meus amigos, eu vos abraço e vos concito a perseverar e sempre, não obstante toda a dureza da provação, toda a má compreensão humana, todos os golpes da adversidade, não obstante todas as injúrias que vos possam ser atiradas, perseverando sempre, sempre cristãos, sempre espíritas. Deus vos abençoe. Arnoldo. Em 9 de setembro de 1938. Pontos de reflexão. Irmãos amados, meus amigos, convosco esteja a paz de Jesus. Seja o vosso interior, calmo, tranquilo, para que nele se possa espelhar a fé, e que a vossa face, o vosso ser, o vosso modo de agir, mostrem sempre uma conduta cristã, equilibrada. Amigos e irmãos, quantos dentro do Espiritismo, conhecem a sua missão, quantos, dentro das fileiras espíritas, sabem discernir os seus direitos e os seus deveres, quantos sabem se apropriar dos seus privilégios e quantos sabem desenvolver a caridade que o Espiritismo ensina. Pontos de reflexão, pontos de sérios estudos. Espiritismo não é uma novidade, desde o princípio, que ele existe, perdura, tem acompanhando os passos da evolução das almas, sempre guiando-as, revelando-lhes, demonstrando-lhes a sua existência eterna. No entanto, o Espiritismo na Terra nem sempre é compreendido pelo homem. Quantos o buscam por motivos fúteis, quantos o procuram, por motivos que não valem a pena referir, quantos esperam dele apenas o proveito para os seus dias materiais, quantos buscam o Espiritismo como uma solução que não podem achar para os seus casos encrencados. E quantos buscam o Espiritismo para descobrir segredos que muitas vezes não lhes pertencem. Pensamentos errados, pensamentos que afastam os homens das coisas eternas. O Espiritismo, meus amigos, é ciência, é fé, é religião. Espiritismo é a luz, porque ele dita para os homens a conduta a seguir. Espiritismo é a tábua de salvação, a âncora a que qualquer criatura se pode apegar, na certeza de alcançar porto seguro. Espiritismo, enfim, a luz que encaminha o passo daqueles que o sabem buscar. Não apagueis a luz, não a coloqueis debaixo do alqueire, como diz o Evangelho. Colocar em lugar bem alto, para que possa iluminar a todos, bem alto, para que ela possa mostrar ao mundo o caminho a seguir. Mas aqueles que abraçam o Espiritismo com qualquer interesse subalterno, com qualquer ideia preconcebida, desejo impuro qualquer, enganam-se porque Espiritismo sendo a verdade, só a verdade lhe pode ser apegada. Espiritismo sendo ciência, não pode ser apologista da ignorância. Espiritismo sendo fé, não pode,
em absoluto, abraçar o fanatismo. Entendei, pois, meus amigos, que ser espírita é ser um estudioso das verdades eternas, um exemplificador da caridade cristã, um comentador da ciência oculta. Assim conceito a vós todos, devotados que sois a verdade e a justiça, que vos consagreis mais de perto à caridade dos que padecem. Lembrai-vos dos sofredores, aqueles que padecem dores incalculáveis, e quanto mais se debatem, mais se afundam, mais ficam presos, tudo porque não sabem seguir os passos daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Deus vos ilumine e guarde sempre, para que possais alcançar um dia a felicidade que esperais. Deus vos guarde. Até. José Dácio. Em 16 de setembro de 1938. Uma primeira visita. Irmãos, meus irmãos. Somos todos filhos de Deus, somos, pois, irmãos. Aqui tendes em vossa presença alguém que ainda não vos visitou, faz aqui a sua primeira visita. Não é que me faltasse desejo de vos ver de perto, ainda mais, quando por vossa causa, sentia realmente forte atração. Mas, assim, como se diz na terra, a todos repito, o homem põe e Deus dispõe. Chegou o dia, e aqui estou para congratular-me convosco, pelo trabalho espírita que nesta casa se realiza. Tenho observado, tenho procurado ver de perto, o que significam estas sessões. Tenho procurado ver o resultado prático que delas se tira, e a minha observação de criatura pouco adiantada, mas acostumada a observar, é que aproveito nestas sessões. Vícios têm sido emendados, crenças têm sido fortalecidas, fé tem elevado criaturas aos pés do Criador, confiança tem animado a muitos de vós, salvação pela fé, pela esperança e pela caridade, são caminhos para a verdadeira vida. Meus amigos, noto que nada sou, do espaço, talvez o menor expoente, no entanto, acho que Espiritismo pode fazer na Terra aquilo que religião alguma possa fazer, não porque elas desmereçam no meu conceito, bem ao contrário, mas é que para elas falta o material necessário, a verdadeira convicção. Espiritismo demonstra, Espiritismo prova, Espiritismo, por conseguinte, pode afirmar com segurança. Dou graças ao meu Deus, que encaminhou os meus passos além túmulo para a verdadeira fé. Hoje confesso-me ainda atrasado, mas todo esse tempo de criatura desencanada tenho me ocupado em estudar os mistérios do invisível, ao ponto de ser notada a minha ausência daqui, quando outros que me são intimamente ligados, se têm manifestado. Repito, não foi falta de vontade, mas sinto-me sempre fraco para dizer qualquer palavra a todos vós. Habituei-me a pesar muito as responsabilidades. Eu desejo ao asilo espírita João Evangelista todo o progresso. Que direção segura encaminhe os seus destinos, e a almas de boa fé e boa vontade, não se esqueçam de prestar os seus valiosos serviços à causa santa do Espiritismo cristão. Deus vos abençoe a todos. A minha benção, só a um pode servir, e esta jamais faltou. Deus te abençoe, meu filho, Deus te guie. Manuel. Em 16 de setembro de 1938. Oremos com fé. Amigos e irmãos, desçam sobre vós, neste instante, a clemência e a misericórdia de Deus, que com elas baixem a sua justiça, o seu amor, a sua caridade. Irmãos e amigos, as vossas preces, mais do que nunca, são necessárias nesta hora. Como crentes espíritas que sois, deveis conhecer o valor das orações sinceras, partidas dos corações pios. Deveis saber que as preces formuladas sem fé, maquinalmente, pelo hábito, não passam além das vossas cabeças. Elas circulam, é certo, mas não fazem a espiral de subida, ao passo que as orações fervorosas, partidas do íntimo das criaturas do que creem, evoluam-se, ascendem e vão diretamente ao espaço eterno, onde existe o Criador de todo o universo. Portanto, a prece deve envolver o mundo inteiro,
A vossa terra muito necessita dela. Os homens desvairados buscam na sua própria sabedoria a solução para casos que escapam à sua perspicácia, à sua capacidade. Eles procuram em si mesmos o remédio para o mal que muitas vezes provocaram. Mas, se encontram facilidade para agir dentro do mal, difícil se torna, para qualquer deles, deter a corrente impetuosa dos pensamentos satânicos que deixaram exalar de si mesmos, infeccionando o ambiente em que vivem. Para que se possa ter um resultado feliz, numa época em que tudo respira ódios, invejas, em que reina a maior desarmonia, em que a própria família não se sente firme em seu eixo, para sanear eficientemente esses males, é preciso esperar do alto tudo quanto de bom pode vir. E, para que tal aconteça é necessário que as forças espíritas terrenas se ponham em campo, aliando-se às potestades do além. Pensamentos puros, sentimentos verdadeiros, amor fraterno para com seus irmãos, e preces fervorosas a Deus pela paz universal. Meus amigos, não confundais as desgraças que o homem provoca com as provas certas que tem de pagar na vida presente. As provas são realmente inadiáveis, elas têm, por assim dizer, um cunho de fatalidade, de determinismo, e não pode a criatura humana eximir-se delas. Mas, daí a compreender que todo o mal que se pratica na terra, produzindo rios de sangue, deixando lares imersos na viuvez, fazendo faltar o pão dos inocentes, que tudo isso significa o dedo da providência enviando uma prova ao homem. Há um profundo engano. O erro é a causa dos grandes males. Se o homem aprendesse a amar, não erraria tanto, se ele compreendesse que a grande força do universo é o amor, e que esse amor vem do próprio Criador, grande soma de males seria evitada. Muita coisa que hoje se vê e que horroriza o próprio homem, quanto mais ao espírito liberto da matéria, deixaria de existir. Porque onde a caridade estendesse o seu manto, onde a liberdade desfraldasse o seu estandarte, onde a humildade estabelecesse o seu altar, onde a justiça fosse inflexível, e o amor sobre todas essas virtudes pairasse como a bonança, certamente não existiria ódio, não existiria inveja, nem maldade, tudo isso desapareceria da face da terra. Imploremos a clemência divina, e que a luz de Deus ilumine os homens, que eles abram os olhos à verdade e compreendam que devem amar ao seu semelhante, como amam a si próprios. Deus acima de tudo, e o amor do próximo imediatamente a seguir. Que assim seja, para benefício da humanidade. Deus vos ampare e proteja. Isaura. Em 20 de setembro de 1938. Exame pessoal. Seja louvado o nome do Senhor. Meus amigos e meus irmãos, o vosso estudo sobre as faculdades mediúnicas, concedidas por Deus aos homens, não se deve limitar às reflexões que acabastes de ouvir. Cada um de vós, de si para si, deve meditar sobre se há alguma coisa de proveitoso relativamente à mediunidade em sua própria pessoa, descobrir os seus pendores, as suas predileções, buscar, por meio da prece, o auxílio espiritual do seu guia, para, no caso efetivo de uma faculdade mediúnica a desenvolver, ser esclarecido prontamente, e, uma vez fora de dúvida que essa faculdade merece atenção, é começar a trabalhar resoluta e firmemente. Os médiuns são os expoentes da verdade espírita. Nem tudo quanto há em espiritismo é revelado pelos livros humanos, enquanto que a revelação dos espíritos é sempre constante e progressiva. Os vossos amigos, guias tutelares, observam o adiantamento dos vossos estudos espíritas, e, pouco a pouco, vão acrescentando aquilo que lhes parece conveniente ao vosso desenvolvimento, ao vosso aproveitamento. Portanto, cumpre a cada um de vós descobrir em si o que há de proveitoso para a causa que defende, e, ao mesmo tempo, ter o olhar sereno e firme sobre a sua vida de relação, sobre os seus costumes, sobre a sua palavra, a sua educação, enfim, de homem moralizado e educado. E, quando digo homem moralizado e educado, refiro-me à espécie humana,
e não individualmente aos homens. Cada um, dispondo dos recursos que a prece lhe faculta, pode realizar essa obra de saneamento individual e aperfeiçoamento do seu espírito. E depois, tendo procurado remédio para extinguir o mal da sua vida ou da sua consciência, pôr mãos à obra no trabalho do Senhor. A causa irá avante, o espiritismo progredirá, e mais soldados virão para as fileiras do grande mestre. Deus vos ampare e guia em todos os passos da vossa vida. Max. Em 20 de setembro de 1938. Respondendo a uma forte atração. Meus irmãos, meus amigos, desça sobre vós a paz do Senhor. Forte corrente de atração me conduz a esta assistência neste momento. Era de fato o meu desejo vir, porque sempre me é agradável estar no asilo espírita João Evangelista, trazendo as minhas fracas comunicações e o meu grande amor. Hoje, porém, dá-me a impressão que paira no ambiente uma atração mais forte, e o meu espírito, obedecendo a essa atração, vem resolutamente visitar-vos. Meus amigos, a paz universal é objeto de maior cuidado nas altas esferas espirituais. Todos os espíritos, apostos, rogam a Deus, suplicando que a tranquilidade e a sua bênção reinem no planeta em que vós habitais. Não sendo ele um mundo de perfeição, não sendo ele um mundo celeste, todavia é um dos mundos em que o homem faz progresso, recebendo pelas reencarnações o espírito que lhe compete. A Terra é, pois, abençoada de Deus, como são todos os outros planetas. No entanto, as atrações dos homens nem sempre são boas. O seu egoísmo, a sua inveja, os seus hábitos desordenados, a sua complacência, o seu amor às riquezas mundanas, fazem com que o seu espírito se perca no abismo de circunstâncias perniciosas, que servem para o enlaçar, enrolarem numa teia tecida por ele mesmo. Assim, pois, não é para admirar os acontecimentos que se desenrolam, consequências do pecado do homem, consequências da sua falta de religião, e assim como há na terra inteira essa desarmonia, esta inquietação assume proporções tais, que ousa invadir os lares cristãos. Não é raro se encontrar entre as famílias, pais afastados de filhos, filhos irreverentes no seu lar, indisciplinados nos seus deveres e assim, a seguir, uma quantidade enorme de criaturas humanas se encontram desviadas da lei de Deus. Como tranquilizar essas almas e fazê-las voltar ao bem espiritual, do qual nunca deveriam ter se afastado? Pregando espiritismo, direis vós, só pregando espiritismo. Mas, pergunto eu, e quando essas perturbações se dão nos próprios lares espíritas, como pensar, como julgar? É de bom aviso dizer à família espírita, especialmente aos chefes principais dos lares que são o marido e a consorte, que velem incessantemente pela sua fé, não deixem penetrar na sua consciência tentações, que a venham a perturbar, não deixem que os pensamentos maléficos encontrem guarida nos seus espíritos. As mulheres não acreditem no mal que diz respeito ao seu marido, enquanto não tiverem a prova exata daquilo que se falou. Ouvi dizer, me disseram, nada disso, nada disso. A mulher tem direito ao amparo do seu esposo, mas também não se deve esquecer que ele deve ser o seu guarda do lar, permitir que se aproximem dela para dizer mal dessa criatura que é o seu amparo, o seu arrimo, nunca. São criaturas sinceras, que frequentam centros impróprios, ou se deixam seduzir por médiuns, nada mais que interesseiros, médiuns que prejudicam as criaturas humanas, que exploram a credulidade, médiuns que pensam que o dinheiro tudo paga. Não. O dinheiro é bom, o dinheiro é justo, quando bem ganho ou bem recebido, porque sem ele não se pode remover a terra, o mundo não anda em seus negócios, se não houver o metal sonante que o impulsione, mas daí a dominar a própria consciência humana, a incutir verdadeiras calúnias, com intenção tão somente de perturbar a paz dos lares, isto é indigno, é indecente, é vil. Acautelem-se as mães de família. Não permitam que entre a amizade sólida do seu lar,
A amizade que deve existir entre elas e seus esposos, alguém ousa intrometer uma palavra imprópria. Um consorte deve ser leal, a esposa igualmente, amiga do seu marido. Um terceiro entre os dois, é demais. Meus amigos, sirva-vos o aviso. Nem sempre eu penetro nesses assuntos, porque eles não são de minha predileção. Eu prefiro a doutrinação serena, o consolo que venha do Cristo, a admoestação à infância, que na sua inexperiência se deixa arrastar muitas vezes pelos caminhos errados da existência, mas não gosto de penetrar no fundo das consciências. No entanto, a ordem foi positiva, para que assim o fizesse. Perdoai-me, porque não tenciono magoar ninguém, quero tão somente, que na família espírita, não haja separatividades, não haja divisões nos lares, não haja mal-entendidos entre aqueles que se devem amar com sinceridade, não haja desonestidade, haja sim, pureza de sentimentos, amor de parte a parte, confiança recíproca. Permita Deus que assim seja e que a paz do manso Cordeiro de Deus desça imaculada e pura sobre todas as criaturas humanas. Irene. Em 23 de setembro de 1938. Uma advertência. Meus amigos, Deus vos salve. A pureza da doutrina espírita em sua verdade, em sua justiça, é revelada ao homem. Nem para mais outra causa descem os espíritos luminosos, pregando a vida além em campa. O homem que se diz espírita, a mulher que igualmente o diz, tem por dever conhecer os fundamentos da crença que professa, descobrir a felicidade encoberta nas páginas dos evangelhos, descobrir o porquê da existência humana, suas dores, suas aflições, suas alternativas de felicidade e desgraça, sua paz, seu anúncio de guerra. O ser que se diz espírita, homem ou mulher, deve estar de posse de todos estes segredos, medi-los e por eles regular a sua existência. Em tudo há veteranos e noviços. Os novatos na religião espírita não podem ter a sua crença tão abalizada, que não lhes seja preciso, de vez em quando, meditar sobre ela, buscar conhecimentos, talvez os ensinos de outros homens mais experientes. Os veteranos, porém, da doutrina, devem ser colunas básicas do templo da fé terrena. Já se vê. Os veteranos da doutrina espírita têm a consciência da responsabilidade do menor dos seus gestos, quanto mais dos atos. Não é justo, porém, meus amigos, que vós que escutais as minhas palavras, ainda que veladas para quem as deve escutar, não é justo, que façais recair a responsabilidade de atos não praticados por essa criatura, sobre os seus ombros. Cada um é senhor da sua existência, cada um tem a faculdade do seu livre-arbítrio, para se orientar. Não é possível, portanto, que o presidente de uma associação, seja ela qual for, consiga guiar, como se fosse um rebanho, a congregação que dirige. Nem os guias tutelares o podem fazer, porque todos eles baixam, dão a sua instrução, mas não forçam a ninguém. Como poderá um presidente humano responsabilizar-se pelos atos acertados ou não, praticados por qualquer do seu grêmio? É uma acusação torpe, que não deve permanecer e é um conselho quase paternal que vos dou. Abandonai os meios de que usais levantando a voz para reprovar atos praticados por outros. O asilo espírita João Evangelista não pode ser responsável pela insensata conduta dos seus adeptos. Responde, sim, pela exposição da doutrina, pela revelação do além, pela caridade que pratica. O mais é domínio pessoal de cada indivíduo, e cada um dirige o passo para onde quer. Não digais, pois, nunca mais, que os espíritos estão surdos, que não veem aquilo que os vossos olhos humanos enxergam, e não digais também, que pessoas que deveriam ter mais energia para governar as associações espíritas podem pedir ou corrigir atos que não lhes dizem respeito. A responsabilidade do indivíduo é pessoal. O asilo responde pela exposição da doutrina, na sua revelação. Passos humanos pertencem ao homem. Deus vos guarde. Neri.
em 23 de setembro de 1938. Paternais conselhos. Meus amigos, prezados irmãos em Jesus, desça sobre vós a benção de Deus. Acabastes, neste instante, de fazer a eleição dos novos trabalhadores, que virão gostosamente oferecer os seus esforços voluntários à seara do grande Mestre. O Asilo Espírita João Evangelista conta em seu seio membros dedicados, prontos aos maiores sacrifícios para levar adiante o seu progresso, que representa a causa sagrada do espiritismo cristão. Não é demais, portanto, falar-vos, nesta ocasião, como um dos seus fundadores, relembrando os tempos passados, em que o asilo lutou com as maiores dificuldades para se estabelecer, tempos em que a dúvida, penetrando no coração de muitos, os desviou da senda do dever e do trabalho, tempos em que, talvez mal entendidos, atribuídos a influências que não souberam afastar oportunamente, permitiram que outros também abandonassem o campo em que deviam exercer as suas atividades. Permita o Senhor que os novos obreiros, alguns, aliás, veteranos no trabalho, saibam manter-se dentro da linha do mais restrito cumprimento dos seus deveres, desempenhando seus cargos com verdadeiro amor e dedicação, sabendo que a tarefa é espinhosa, que o trabalho é árduo, e os conceitos nem sempre são favoráveis a cada um. No entanto, olhar à frente, pensamento elevado ao Mestre, inspiração que venha do alto, boa vontade em servir, e mãos à obra. A diretoria do Asilo Espírita João Evangelista contou, até este momento, em seu seio almas dedicadas, cujos corações se repartiram em pedaços por todas as crianças que aqui se encontram, almas amantes desse serviço, que o colocaram sempre à verdadeira altura, nunca pensando sequer em cuidar dos próprios interesses antes dos interesses da casa. Mas, meus amigos, a contingência da vida, os acontecimentos que se sucedem rapidamente na vida social de cada um, quiçá na vida familiar, obrigam, às vezes, trabalhadores honestos e dedicados aos mais penosos e árduos sacrifícios. A causa é digna, o amor ao trabalho deve incentivar a todos, desenvolvendo igual devotamento entre vós, a fim de que possais reunir num bloco todos os corações pequeninos desta casa, corações que também sabem amar, que também sabem sentir e que são dignos da afeição daqueles que os dirigem. Meus amigos, compreendei, esta casa é uma verdadeira colmeia, onde o trabalho cabe a cada um. Haja união, haja fraternidade, haja espírito de humildade, haja amor ao trabalho, haja sacrifício de si próprio, pisando aos pés o brutal egoísmo que empolga as criaturas humanas, haja, enfim, uma dedicação serena, decidida e verdadeira, e tudo caminhará bem. Não vos esqueçais jamais, vós que começareis dentro em pouco tempo, porque um mês depressa decorre, não vos esqueçais de que tendes nas mãos os destinos de muitas crianças que olham para vós, daquelas de quem podeis fazer verdadeiras amigas, cuja afeição podeis conquistar, cujos corações pequeninos saberão vibrar em defesa dos seus direitos e que vos cumularão de bênçãos pela dedicação com que vos houverdes. Meus amigos, eu vos felicito, por estar certo de que nenhum de vós tem outro pensamento senão servir a caridade cristã. Eu louvo a todos aqueles que, calcando aos pés os seus próprios interesses espirituais, toda a sua afeição, sabendo dominar os impulsos dos seus corações, ousam sacrificar-se, entregando às mãos de outros trabalhos que lhes pertenceram de toda a alma. Eu vos louvo e vos concito a continuardes essa tarefa sem desmerecer sequer um cítil, para que também possamos nós, os do outro plano da vida, dar-vos as intuições precisas para o bom desempenho da vossa tarefa. Crianças, que me ouvis, vós, que sabeis o ato que se acabou de praticar, que o conheceis, porque podeis aquilatar um tanto do seu alcance. Crianças, espera-se de vós dedicação ao estudo, amor à casa que vos viu nasceu espiritualmente, respeito à casa de João Evangelista, dedicação às vossas novas diretoras e, sobretudo, um desempenho fiel,
na altura das vossas consciências, para todas as vossas obrigações. Lembrai-vos que do alto vos olham os vossos espíritos protetores, e que muitas de vós têm lá os seus pais, que se alegram, que se rejubilam quando vem o vosso progresso, porém que se entristecem, palpitam e têm vontade de vos intuir melhor todas as vezes que a vossa fraqueza vos afasta do cumprimento do dever. Amai-vos ternamente, como verdadeiras irmãs, recordai-vos de que viveis juntas, sob o mesmo abrigo, debaixo do mesmo teto, comendo do mesmo pão, dormindo nos mesmos aposentos, recebendo os mesmos carinhos, possuidoras das mesmas afeições. Recompensai todas estas coisas pelo exemplo correto da vossa conduta, pela vossa maneira lisa de proceder, e Deus vos abençoará em todos os dias da vossa vida. Correspondei às afeições que aqui existem por vós, e não vos esqueçais de que sois criaturas numa casa espírita, que espera de vós o vosso amor, assim como vos dá o seu carinho, o seu amparo. Louvado seja em todo o lar cristão o nome sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. E permiti, meus amigos, que eu vos diga nesta hora que encerro a sessão, dispensando o vosso estudo de hoje, para que não vá empanar a solenidade, o brilho desta reunião singela que acabais de ter. Deus vos abençoe e guarde por todo sempre. Que assim seja. Max. Em 27 de setembro de 1938. Peçamos o amparo do alto. Meus irmãos, meus amigos, não é em vão que o homem cristão, que o homem de fé, levante a sua voz, ainda que humildemente, pedindo socorro do além. Não é em vão que se bate à porta da caridade de Deus, porque ela estará sempre aberta. Não há exemplo de haver um filho amantíssimo de seu pai, procurando seu amparo, a sua proteção, e não fosse atendido. Campeia, porém, a incredulidade na terra, dando margem a que os ignorantes possam pensar que é falha a caridade de Deus, e que a sua providência nem sempre se traduz em providência. As responsabilidades das provas que assumem os homens, para a reabilitação dos espíritos, para a reparação dos erros, são a pura verdade. Quando virdes um sofredor impaciente contra o sofrimento, blasfemando em vozes alteradas, julgando o seu próprio Deus, falando mal da caridade dos homens, sabei que é um sofredor que ainda não compreendeu a razão das suas dores, é uma criatura afastada do amor de Deus. Porque o homem crente padece por si muitas vezes pelos seus, mas, acima de tudo, coloca, como uma esperança radiosa, a clemência de Deus, Pai onipotente. A dor é útil. A prova é a tábua de salvação, a âncora que Deus joga para que a ela o náufrago se apegue, possa alcançar porto seguro para a sua salvação. Meus amigos, a doutrina que abraçais é uma doutrina de conforto, é uma doutrina de fé, de paz, de amor, de solidariedade fraterna entre homens e espíritos. Não desfaleçais, tende vosso olhar sempre elevado para Deus, tende piedade para os sofredores da terra. Quem semeia maldade, ódio, vingança ou indiferença, é culpado desse pecado perante o olhar de Deus, mas quem, na medida do seu próprio esforço, busca sempre aliviar as dores alheias, compreendendo-as como se fossem suas, faz jus à benção divina, faz jus à compaixão dos guias, que ampararão cuidadosamente nessa trajetória difícil da vida para o além. Que Deus vos guarde a todos, e vos faça compreender que a dor vos ajuda a subir. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, desça radiosa sobre todos vós, que a caridade penetre em vosso ser e extravase por toda a humanidade. Deus vos guarde. Bianca. Em 30 de setembro de 1938. A nobreza do amor. Meus amigos, meus caríssimos irmãos, mantende vosso pensamento na graça de Deus, para, juntos comigo, refletirdes um pouco sobre o seu amor inconfundível. Deus é amor, diz a Escritura Sagrada. Ele é amor, repita em todos os mundos. O amor é puro, é limpo, é isento de culpas. O amor não tem interesse subalterno, ele se mantém elevado e digno,
porque, sendo partícula do próprio Deus, é essencialmente puro. As afeições mesmo terrenas, mas espirituais, têm sempre alguma coisa de elevada e nobre, que Deus justifica. O amor só deixa de ser fruto do bem quando se mistura com a maléfica paixão.